Fluminense vai liberar atacante, dá um verdadeiro chapéu em outra equipe do Brasil para conseguir reforço nessa janela de transferências. Além disso, tem astro internacional rasgando elogios ao Flu e novas informações sobre a situação do John Kennedy. O Fluminense recusa a proposta do Shakhtar Donetsk para vender o camisa 99. Muita informação do Flusão nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. A negociação está avançando e o Fluminense decidiu liberar atacante. A informação quem traz pra gente é o GE, que fala sobre a negociação do Ceará pelo atacante Paulo Baia, hoje atuando no Fluminense. De acordo com a publicação, o Ceará e o Paulo Baia já se acertaram. O jogador aceitou a proposta do Vozão para jogar por lá no segundo semestre. Falta agora somente a liberação do Fluminense, que de acordo com eles será feita muito em breve, tendência de um acordo antes dessa sexta, dia 15, para ele seguir viagem lá para a capital cearense, para Fortaleza, a fim de assinar o contrato com o Ceará. O Fluminense vai nessa negociação receber uma compensação financeira, que até o momento não foi divulgada, pelo fim do empréstimo do Paulo Baia. Vale lembrar, tá? O Paulo Baia pertence ao Primavera de São Paulo, que já deu o aval para ele ir para o Ceará. Está ainda, né, nesse momento, está emprestado ao Fluminense, mas esse vínculo de empréstimo terá que ser quebrado, encerrado, para que ele possa assinar pelo Vozão. Então, pelas partes está tudo certo, falta somente essa liberação do Fluminense, que de acordo com o GE, deve sim ocorrer. O Fluminense contratou recentemente o Santiago Moreno, então o pouco espaço que o Paulo Baia já tinha, né, um jogador que não vem sendo muito utilizado pelo Renato Gaúcho, deve diminuir ainda mais com a chegada e a participação desse reforço na lista de relacionados. Vale lembrar, o Paulo Baia também recebeu proposta do Atlético Goianiense, hoje na Série B. Naquela altura, o Central Fluminense conseguiu apurar com o seu empresário, que falou abertamente que não tinha nenhuma negociação para ir para o Atlético Goianiense, isso porque o Paulo Baia e seu staff não entendiam que seria uma movimentação interessante. Recusou lá, mas a proposta do Ceará, que é um time que está na Série A, está inclusive na parte de cima da tabela, na primeira metade, fazendo uma ótima campanha ali com o Léo Condé, essa proposta foi aceita. Paulo Baia vai assinar pelo Vozão muito em breve. Ontem a gente também chegou a comentar aqui sobre uma informação trazida por um outro jornalista de que o Paulo Baia já viajaria nessa quarta-feira. Aparentemente ele não viajou ainda para o Ceará. Falta essa liberação do Fluminense, mas ele já tinha dito, né, que estava tudo certo ali entre as partes e que o Fluminense liberaria o seu camisa 77. Quero saber de você aí, ó. Vai fazer falta o Paulo Baia no Fluminense? Será que tinha vaga por aqui? Enfim, deixe seu comentário aí pra gente trocar aquela ideia. Quero falar um pouquinho de reforço no Fluminense, porque o Tricolor deu um verdadeiro chapéu em outro clube do G12 para afirmar a contratação. Agora, se isso é bom ou ruim, eu vou deixar aberto aí para vocês comentarem, mas o André Hernan, repórter, trouxe informações sobre o acerto do Fluminense com o Igor Rabelo. A gente já sabe muito bem, o Mário Bittencourt falou abertamente no pré-jogo de ontem lá no SBT, que o Fluminense está fechando com o Igor Rabelo. O jogador deve chegar ao longo dessa semana aqui ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar seu contrato com o Fluminense. Mas o Igor Rabelo estava com negociações muito avançadas com o São Paulo. E de acordo com o André Hernan, o São Paulo já tinha inclusive o nome do Igor Rabelo na lista para a relação da partida contra o Sport. O São Paulo enfrenta o Sport nesse sábado e estava contando que o Igor Rabelo já seria inclusive relacionado para esse jogo, fazer parte ali da delegação da equipe do São Paulo, mas a negociação atravancou de última hora. O Fluminense subiu a proposta salarial pelo zagueiro, o Igor Rabelo preferiu fechar com o tricolor, o verdadeiro tricolor, né, em vez de ir para o tricolor paulista. Então o Igor Rabelo será reforço do Fluminense. Na situação assim, eu particularmente, deixando a minha opinião aqui, fico bastante incomodado com isso, né? Não acho que o Igor Rabelo seja um bom zagueiro, não acho que seja uma contratação a nível de Fluminense. Tudo bem, falamos aqui mais cedo da informação também do GE de que essa vinda do Igor Rabelo não impede uma outra contratação de zagueiro por parte do Fluminense, mas para mim não é um zagueiro que tenha nível para chegar como titular do Flu. Peça para compor elenco?
não me agrada também porque o salário dele não é baixo. Se a gente estava num leilão aqui, teve que pagar um salário maior do que o São Paulo estava oferecendo, tinha o Fortaleza também na jogada, o salário do Igor Rabelo não deve ser baixo, um cara que está há muitos anos lá no Atlético Mineiro, formado pelo Botafogo, saiu como destaque, né, como promessa, embora nunca tenha cumprido todo o seu potencial estimado. Não deve ser um salário baixo para um jogador que vai compor elenco ali do Fluminense. Então, assim, eu acho que a gente poderia ter feito uma movimentação melhor no mercado. Vai se tornar menos pior se o Fluminense, de fato, contrataram outros zagueiros de melhor nível, para fazer uma dupla ali com o Thiago Silva, eventualmente com o Freitas, quando o nosso capitão não tiver condições de jogo. Se for só o Igor Rabelo nessa posição na janela, vai ser realmente um desastre, tá, gente? Eu enxergo dessa maneira, claro, estou sempre aberto a deixar a opinião de vocês aí, se discordarem de mim, mas eu acho que seria um desastre mesmo essa movimentação do Fluminense no mercado, caso opte por trazer somente o Igor Rabelo, consiga trazer somente o Igor Rabelo para uma posição que, ao meu ver, é tão carente quanto a zaga tricolor. Mas tá aí, André Hernando trazendo a informação de que o Fluminense deu um verdadeiro chapéu no São Paulo. São Paulo estava contando que o Igor Rabelo seria relacionado para a partida de sábado. Agora resta saber, será que o Igor Rabelo aqui no Fluminense vai chegar rápido o suficiente para ser relacionado contra o Fortaleza na nossa partida de sábado? Porque nesse jogo o Fluminense não tem o Freitas, que foi expulso contra o Bahia, Thiago Silva ainda está machucado, o Inácio também está machucado. A gente tem como opções ali para a zaga o Davi Schwindt e o Manuel, que formaram... o Manuel, na verdade, não jogou, né? Foi Davi Schwindt e Freitas, jogaram contra o Bahia. Formaria uma zaga, então, com Davi Schwindt e Manuel. Então, assim, precisaria, né, ter mais uma peça ali para o elenco nesse jogo contra o Fortaleza, sobretudo com essa ausência do Freitas. Vamos ver se o Igor Rabelo chega a tempo de ser relacionado para essa partida do final de semana. Quero continuar falando aqui porque tem astro do futebol internacional rasgando elogios ao Fluminense e a gente vai comentar sobre isso aqui. Só antes, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá ligadinho aqui no canal a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você nos acompanha. A gente se amarra em saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera sempre chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Milton Frank, de Ipanema, Minas Gerais, para o Manuel Botelho, de Gurupi, no Tocantins, para o Lauderan, do Distrito Federal, para o Valdir, de Coronel Oviedo, no Paraguai, para o Nelson, de Ceabra, na Bahia, e para o Jorge, de Encarnação, também lá no Paraguai. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Vamos falar dessa notícia aqui, né? Tem astro do futebol internacional que está elogiando bastante o futebol brasileiro, sobretudo o Fluminense. O Bruno Fernandes, meia português do Manchester United, deu uma entrevista à ESPN e nela falou sobre o futebol brasileiro e elogiou não só o Flu, como outras equipes do futebol daqui. O jogador que atualmente está no Manchester United disse que é um grande admirador do nosso futebol, disse que acompanha e principalmente acompanhou os jogos dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes e elogiou muito o Flu, principalmente pelo desempenho na competição. Abro aspas aqui para a declaração do meia da seleção de Portugal. Eu acho que o Fluminense é uma das melhores equipes que, daquilo que vi na Copa do Mundo, taticamente tem melhorado bastante. Tem uma equipe muito completa, muito bem preparada, tá? E a opinião do Bruno Fernandes, eu concordo parcialmente com ela, tá? Eu concordo que a equipe do Fluminense tem melhorado taticamente, tem uma equipe bem preparada, mas completa não. Eu acho que a gente tem lacunas muito grandes no elenco, a gente vem debatendo isso aqui todos os vídeos, lives que a gente faz, Fluminense precisando de reforços e tá no mercado, né? Trouxe o Lúcio Acosta, estreou ontem, trouxe o Santiago Moreno, que ainda não estreou, tá trazendo o Igor Rabelo, que aí você pode questionar ou não, mas tá vindo mais uma peça para a zaga, tem a possibilidade de contratar ainda mais um zagueiro. A gente está aos poucos preenchendo esse elenco. Na minha maneira de enxergar, ainda falta, ainda tem posições que são carentes. Por exemplo, eu gostaria de ter mais uma peça ali no meio-campo, como volante, nesse time do Fluminense. O Renato muitas vezes usa 3 volantes. A gente também preocupado um pouco com o Hércules, já saiu sentindo ali no jogo de ontem. Usa 3 volantes, muitas vezes Nonato, Martinelli e Hércules. E aí, quando um dos 3 não joga, a gente muda a característica, porque o Bernal, quando é titular, é um cara de muito mais contenção do que os outros que chegam mais na área. Quando o Bernal não... O Renato, que é um cara de contenção, não tem o Bernal, ele bota o Thiago Santos por ali. Eu sei muito bem a opinião de vocês, né? A galera pega muito no pé do Thiago Santos e com razão. Então, assim, ainda vejo algumas lacunas nesse elenco do Fluminense. Aparentemente a diretoria não concorda comigo, o Renato também não, já que o Fluminense não está no mercado em busca de um volante.
Mas nessa parte que o Bruno Fernandes fala de uma equipe muito completa, eu discordo, mas bem preparada sim. Eu acho o elenco do Fluminense bem do mediano, sendo muito sincero pra vocês. Eu sei que a galera fica chateada quando fala assim, mas gente, sou tricolor igual vocês, tá? Eu tô falando porque eu quero que o time melhore, tá? Mas eu acho o elenco do Fluminense bem mediano. E de verdade, eu nunca fiz aqui o papel de ficar defendendo, né, ninguém nem nada. Mas eu acho de verdade o trabalho do Renato Gaúcho, por mais que tenha muitos erros, e insistir no Thiago Santos é um deles, é acima da média ali do Fluminense, tá? Bota o time do Fluminense pra fazer mais do que ele tem pra entregar. A Copa do Mundo de Clubes, pra mim, ilustrou muito bem isso. Embora eu tenha, depois do jogo contra o Chelsea, sou torcedor, sou passional, tava irritadíssimo e tal. Mas ali, cara, a gente ter chegado na semifinal era mais, acho que, do que qualquer um de nós esperava naquela competição. E isso eu considero, tá, mérito também do treinador. Mas tá aí, então, o Bruno Fernandes rasgando elogios ao Fluminense em entrevista à ESPN. Voltando a falar de mercado de transferências, tem proposta na mesa, ou melhor, tinha proposta na mesa pelo John Kennedy. Daniel gravou vídeo ontem falando sobre a informação, trazida primeiramente pela Joana de Assis, depois confirmada pelo GE, de que havia uma proposta do Shakhtar Donetsk ao Fluminense para adquirir 90% dos direitos federativos do atacante John Kennedy. A proposta era de 6 milhões de euros, cerca ali de 38 milhões de reais, e tinha também 3 milhões de euros em bônus, cerca de 19 milhões de reais, totalizando ali um valor de 9 milhões de euros. Só que o que aconteceu? O Fluminense recusou essa proposta. A notícia publicada pelo GE hoje é de que o Fluminense recusou essa proposta pelo John Kennedy. Aí ontem a gente chegou a comentar aqui sobre a informação trazida pelos amigos do Jornada 1902 de que o John Kennedy não possuía interesse de deixar o Fluminense. Ele, quando retornou ao Brasil, né, saiu lá do Pachuca e voltou para o Flu, o empréstimo foi interrompido, foi muito porque, além da perda de espaço que ele teve com a troca de treinador, por questões pessoais, já que a esposa dele está grávida do segundo filho do casal. A gente conseguiu aqui na Central Fluminense apurar essa informação, confirmamos essa questão de que o John Kennedy de fato não tinha interesse em deixar o futebol brasileiro, deixar o Fluminense, mas de acordo com a nossa apuração, o Fluminense estava sim disposto a liberar o John Kennedy. Não é como se o John Kennedy estivesse à venda, o Fluminense está tentando vender o John Kennedy. Não, mas chegou uma proposta, o Fluminense entendeu que a proposta era boa e estava disposto sim a vender o jogador. Mas como o John Kennedy não quis ir, o desejo dele acabou pesando e essa proposta acabou sendo recusada. Só para deixar claro aqui, tá, gente? O John Kennedy tem contrato com o Fluminense pode aceitar a proposta que quiser por ele, mas se o jogador não quer ir para o Shakhtar, ele pode recusar a proposta. Ponto final, tá? Então, assim, não tinha muito o que fazer. O Fluminense, né, de acordo com essa nossa apuração, o Fluminense até estava topando vender o John Kennedy, mas se o jogador não quer ir, a proposta vai ser recusada, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, o John Kennedy tem contrato com o Fluminense, ninguém pode obrigar ele a assinar um contrato com o Shakhtar e se mudar para a Ucrânia e tudo mais. A decisão ficou na mão do jogador. Nesse caso, né, para sair aqui quando o Fluminense está disposto a vender, mas o jogador não quer sair, a vontade dele vai pesar e muito porque o contrato está em vigor. Então o John Kennedy permanece no Fluminense para essa reta final de temporada. E aí vale lembrar, né, notícia do GE que a gente comentou ontem aqui, era de que se o John Kennedy fosse vendido, o Fluminense iria ao mercado buscar uma reposição. Como não foi vendido, o Fluminense não vai contratar nenhum centroavante no mercado, o que eu acho um equívoco, porque uma posição com Everaldo, Cano e John Kennedy, ao meu ver, ainda está abaixo do nível que o Fluminense precisa para o restante da temporada, por mais que eu reconheça a ótima partida que o Germancano, fez contra o Bahia e reconheço a evolução que o Everaldo vem tendo nos últimos jogos. Apesar disso, eu queria ter um camisa 9 mais confiável, que me entregasse mais gols ao longo do ano. Aparentemente, né, até pela declaração do Renato, pelas notícias que saíram, a diretoria tricolor e o próprio treinador confiam nas três opções de elenco que a gente tem hoje, Cano, John Kennedy e Everaldo, e não vai ao mercado contratar nenhum atleta para a posição. Tá certo, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Peço novamente para você deixar o like, é sempre muito importante deixar o joinha aqui, então não esquece, deixa o joinha nesse e em todos os vídeos da Central Fluminense, e eu te convido a deixar o comentário aqui embaixo. John Kennedy fica no Fluminense, isso é uma boa notícia ou não? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.